Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Quero aqui desejar uma boa noite para quem vai estar assistindo esse vídeo. Ou bom dia, não importa o horário. Quero dizer que hoje eu vim aqui contar um testemunho muito importante, que eu sei que esse testemunho vai alcançar muitas vidas, muitas mães, muitos pais, muitos filhos, muitas pessoas. E dizer que se você puder compartilhar essa live, compartilhe. Porque eu vim falar algo que é muito importante. Para quem não me conhece, aqui eu estou vestida de tia. Eu sou tia Drica. Eu sou uma tia do Ministério Infantil. E quero contar um pouquinho dessa tia Drica. Sobre esse ministério que Deus confiou a mim falar. Mas antes de você conhecer um pouco da tia Drica, você vai conhecer a tia Adriana. Adriana Nunes Evangelista, que sou eu. Há uns 3 meses atrás, teve uma reunião na minha igreja, onde eu congrego, e o pastor se pegou e falou assim, não teria como eu ser líder das crianças. Aí eu falei assim que ele já sabia que eu não queria ser líder. Não é pelo fato que eu não gosto de criança, eu amo criança, tanto que as crianças ficam muito perto de mim. Mas pelo fato de eu não ter cuidado, assim, das minhas filhas. Na verdade, eu não abandonei minhas filhas, eu criei minhas filhas e tudo. Só que no lugar de você dar presente para os seus filhos, dê a presença, a sua presença. E foi o que faltou dar para minhas filhas foi a presença. Então eu não me achei digna de cuidar de criança. Eu pensava, né? Eu não dei conta nem de cuidar direito das minhas filhas, porque eu fui uma mãe sozinha. Minhas filhas foram criadas sem pai. Então eu tive uma vida muito difícil com as minhas filhas. Então, para minhas filhas não passar necessidade como eu passei, a minha vida foi trabalhar. Trabalhar. Quando eu saía para trabalhar, minhas filhas estavam dormindo. Quando eu chegava do serviço, minhas filhas estavam dormindo. E o tempo passou. Hoje minhas filhas são de maiores. Cada uma tem um filho lindo. Sou privilegiada, sou mãe e sou vó de 2 netos lindos, maravilhosos, que o Senhor me presenteou. Só que minhas filhas cresceram e eu não vi. Aí vai chegar o ponto que eu não me achava digna. Eu sangrei em cima das minhas filhas. Eu sangrei. E eu carrego esse espinho. Vou carregar pro resto da minha vida. E aí, quando os pastores me falaram que eu ia ser líder, depois eu falei que não queria. E aí a pastora ficou com um olhar tão triste. Eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, se é para mim ser líder dessas crianças, me mostra, me capacite. Porque eu não sei o que fazer. E a pastora falou assim, aonde você foi mais ferida, é aonde que Deus vai te usar. Aí eu vi isso um tempo, aí depois eu vi de novo, hoje eu entendo o motivo. Porque eu fui uma criança que eu fui muito sofrida. Eu fui muito sofrida quando eu era criança. Eu não gostava de abraço, eu não gostava que as pessoas chegavam perto de mim. Eu era uma criança acuada. E por causa disso eu não dei atenção merecida para minhas filhas. Não dei um amor merecido para minhas filhas. E por isso o tempo passou. E eu carrego um espinho na carne. E eu falei, Deus, como é que eu vou cuidar de crianças? Sendo que vem a minha memória, minhas filhas, que eu não pude criar. Irmãos, eu saí do caminho do Senhor, fiquei afastada há 15 anos. E nesse período de 15 anos afastada dos caminhos do Senhor, as minhas filhas cresceram longe do caminho. E a palavra do Senhor fala assim, em Provérbios capítulo 22, no verso 6, vai dizer assim, ó. Ensine a criança o caminho em que deve andar. Por que Deus falou isso para mim? Deus não está falando só para mim, irmãos. Deus está falando para todos nós. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, ainda
quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, eu não ensinei minhas filhas o caminho. Eu não nasci no lar cristão. E aí, eu falei, Deus, como é que eu vou cuidar de criança? O Senhor está me dando um ministério de criança se eu não cuidei das minhas filhas? E o espinho que eu carrego na carne, irmão, sabe qual que é? Eu não batia nas minhas filhas. Eu espancava minhas filhas. Eu espagrejava minhas filhas. O que é? Falava palavras que não eram palavras boas com as minhas filhas. Eu gritava, eu era uma mãe que gritava, eu não sabia conversar com as minhas filhas. E um dia eu estava indo para o trabalho, eu não lembro o que aconteceu, que eu peguei a minha filha mais velha e empurrei ela numa certa distância, que minha filha bateu a costela na cama, e era aquela cama dura, ortopédica. E ela falou bem assim para mim, ai, mãe, irmãos, eu carrego essa dor, eu carrego essa cena. Ela não vai sair do meu subconsciente. Ela vai estar sempre aqui para me lembrar do que eu fiz com ela. Irmãos, eu quase quebrei a costela da minha filha. Quase que eu quebrei. O que eu recebi quando eu era criança, adolescente, eu descarreguei nas minhas filhas. Eu sangrei em cima das minhas filhas. E a minha filha mais nova, uma vez, ela falou algo comigo e eu fui bater nela. Como sempre, não sabia bater. Eu peguei ela e joguei, remessei minha filha. E ela quase quebrou o braço e a perna. Essa era eu. Eu não sabia bater. Eu não sabia conversar. E por causa disso, eu machuquei. E fui machucada. Eu mesmo me machuquei. Sangraram na minha tataravó. Da minha tataravó sangraram na minha bisavó. Da minha bisavó sangraram na minha mãe. E da minha mãe sou eu, sangrei nas minhas filhas. E que esse ciclo seja quebrado na sua vida, em nome de Jesus. Que você não cometa os mesmos erros do passado sobre os seus filhos. Que você faça hoje diferente. Eu vim aqui alertar vocês, pais. Ame seus filhos. Cuide de seus filhos. Não deixe que seus filhos fiquem na tela, na televisão, no videogame, nos celulares. Dê atenção para os seus filhos. Se seus filhos estão fazendo algo, é porque eles estão chamando a sua atenção. As minhas filhas chamavam minha atenção direto, mas eu não fui uma boa mãe para minhas filhas, entre aspas. Porque eu sempre trabalhei para não faltar nada para minhas filhas. Irmãos, eu carreguei. Essa culpa ainda carrego. A parte mais difícil do perdão, para mim, na minha opinião, não é perdoar o próximo, mas é eu me perdoar do que eu fiz com minhas filhas. E saber se um dia elas vão me perdoar por isso que eu fiz. Porque eu quero receber esse perdão. E aí, eu queria parar meu ministério com as crianças. Quando foi no dia 6 de outubro de 2025, meu dia 33 está registrado aqui na minha agenda. O Senhor falou comigo. Eu estava orando e o Senhor falou comigo. Olha o que Deus falou comigo. O que faltou você fazer com as suas filhas, faça com as crianças que eu vou colocar no seu caminho. Ame-as, abrace-as, ore com elas e ore por elas. Eu vou aliviar o espinho, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou aliviar o espinho da tua carne. Ensina a criança o caminho que ela tem que andar. Irmãos, é duro. As minhas filhas cresceram que eu não vi minhas filhas crescerem. Eu queria poder tanto brincar com as minhas filhas, ter tido a oportunidade de brincar. Na verdade, eu tive, mas o tempo me consumiu. O tempo me tirou o que era mais precioso de ver a alegria das minhas filhas brincarem. E porque eu sangrei em cima das minhas filhas. E eu vim aqui alertar vocês. Não cometa esse mesmo erro.
Ensine a criança, a própria palavra do Senhor está falando em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ensine a criança o caminho que ela tem que andar. E que caminho é esse? A palavra de Deus. Hoje minhas filhas são de maiores. Eu carrego essa dor dentro do meu peito. Eu não sabia bater nas minhas filhas. Eu não batia, eu espancava, eu brigava, eu gritava. Se você tem oportunidade hoje, brinca com seus filhos na chuva. Brinca de bola. Brinca de boneca. Faça a noite do pijama. Ame suas filhas, seus filhos. Abrace seus netos, seus sobrinhos. Cuide dessas crianças para que eles não venham a crescer uma criança com a mente suja, com a mente dolorida, com a mente machucada, como eu cresci. Eu cresci com muitos traumas e hoje eu estou buscando a minha cura. E quando eu aceitei o meu chamado, que Deus falou que era para me cuidar, que Deus me mostrou num sonho que eu estava cuidando de criança, eu falei, Deus, eu não sou digna. Mas o Senhor falou assim, mas foi eu que te escolhi. E por você se arrepender, porque eu me arrependi. Eu me arrependi pelo que eu fiz com as minhas filhas. E o Senhor está falando assim, você se arrependeu? Eu confio agora em você, as crianças que eu vou colocar no seu caminho. Então, faça como eu estou fazendo. Muitas pessoas elas não dão credibilidade, não dão crédito para terapia. Eu estou fazendo terapia e é ela que está me ajudando. E é na terapia que eu descobri que eu tenho que cuidar da menina Drica. Foi na terapia que eu descobri que eu tenho que cuidar da menina Adriana. E eu falei, eu vou cuidar de você, menina Adriana. Eu vou cuidar de você. Menina Adriana, adolescente Adriana e adulta Adriana. Eu vou cuidar de você. Quando eu me permiti ser curada, foi que o Senhor pegou e colocou esse ministério de criança na minha vida. E eu falei, Senhor, eu não vou retroceder. Eu vou seguir diante, mas eu quero olhar para o alvo que é o Senhor. Então eu quero dizer para vocês que têm filhos, que têm netos, que têm sobrinhos, ame eles, abrace eles, cuidado. Não deixe seus filhos muito tempo nas telas, no telefone, porque vocês não sabem o que eles estão olhando. O inimigo ele é sujo, ele vai colocar algo ali para as crianças olhar. Brinca com elas. Ame elas. Ame as nossas crianças. É isso que eu tenho para deixar para nós, para vocês. Cuide dos seus filhos. E eu vou fazer uma oração para encerrar. Essa é uma parte do meu testemunho. Hoje eu sou feliz, irmãos. Eu acabei de chegar de um culto de criança, de um congresso. Foi um congresso abençoado. Ali eu pude ver o amor das tias pelas crianças. Eu pude ver o amor dos pastores pela criança. Eu pude ver. E domingo passado foi o primeiro culto das ovelhinhas de Jesus aqui na minha igreja. Eu pude ver o amor de todos, dos pais. Eu pude ver o amor dos pastores pelas nossas crianças. Espalhe o amor pelas crianças, pelos adultos, pelo próximo. Ame uns aos outros, assim como o Senhor nos ama. Senhor, meu Deus, meu Pai. É no nome de Jesus que eu te peço. Que o Senhor venha cuidar, Pai amado, das nossas crianças, Pai. Que o Senhor venha pegar as nossas crianças, soberano Deus, e colocar elas debaixo das tuas asas poderosas, livrando elas de todo mal, livrando as crianças do abuso sexual, dos abusos, Pai. Eu te peço, soberano Deus, para que cada um de nós, cada mãe, cada pai, cada avó, cada avô, cada tio, tia, cuide das nossas crianças, cuide, preste atenção, não deixe as crianças dormirem em qualquer lugar, porque a gente não conhece quem está na casa, a gente não conhece o vizinho, a gente não conhece quem está passando na rua. Cuide das nossas crianças. Oh Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha livrar nossas crianças de todo o mal, Pai. Livre elas, proteja elas, Pai. Essas crianças que já estão com as mentes, meu Pai, conturbadas, no lar de alcoolismo, de prostituição, no lar que tem drogas, Pai. Cuide da mente das nossas crianças, Senhor.
Que o Senhor venha livrar elas de todo mal, papai querido. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amados. Que vocês venham cuidar dos filhos de vocês, dos netos, dos sobrinhos. Cuide deles, ame eles. Ensina a criança o caminho que elas devem andar. Porque existem dois caminhos, o do bem e o do mal. Que elas andem no caminho do bem, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém?